É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agora unimos a nossa fé com cada pessoa que crê no poder da oração. Pessoas que se encontram aflitas, desesperadas, algumas até mesmo pensando em desistir de tudo, desistir da família, do seu trabalho, dos seus sonhos, até de viver. Toca nessas pessoas agora, que têm se sentido fracas diante de um vício, diante dos seus problemas. Então, meu Pai, levante essa pessoa agora, toque nessa alma abatida, toque nesse coração tão ferido, liberta essa pessoa agora. Aqueles que carregam uma dor, que se encontram desenganados, que a tua mão toque e levante essa pessoa. Aqueles que há tempo têm querido buscar ajuda em um centro de ajuda espiritual, mas não tem conseguido, a fraqueza é tanta. Então fortaleça nesse momento a cada uma dessas pessoas e que todo mal, toda energia, toda dor, toda amargura, tristeza, desejo de morte, vício, em nome do Senhor Jesus, saia! E que agora haja forças, paz para lutar, para vencer, para dar a volta por cima, em o nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Meu nome é Bruna, eu tenho 28 anos e eu sou psicóloga. Eu conheço a igreja, o trabalho da igreja desde novinha, né? Eu já frequentava com a minha mãe, só que a gente acabou se afastando, né? Por influência do meu pai. E eu me recordo de que ele sempre dizia que o trabalho da igreja era falcatrua, que o Bispo Macedo era ladrão e que não era um lugar para a gente frequentar, tanto que foi o motivo da saída da minha mãe na igreja. Então, assim, a minha presença na igreja, eu não me recordo de nada que eu tenha criado com a minha própria opinião. Então, eu vivi no mundo lá fora ouvindo a opinião das pessoas e principalmente do meu pai dentro de casa. E eu acreditava, né? Eu passava do outro lado da rua para ninguém me abordar, eu evitava mesmo o contato com as pessoas da igreja por conta dessa opinião que eu acabei criando. Eu pensava assim, poxa vida, as pessoas vão lá procurar ajuda, elas vão lá para buscar a salvação, sei lá, elas vão lá buscar algum tipo de ajuda e elas encontram, elas vão atrás de alguém que só querem o dinheiro delas, vai lá atrás de alguém que é manipulador, elas não estão enxergando que esse homem não pode fazer nada para ajudar. Então, assim, eu ficava meio que revoltada mesmo com a situação. Eu falava, poxa vida, as pessoas estão sendo enganadas. Quando eu me formei na faculdade, eu já tinha uma opinião completamente formada, eu já não acreditava mais em nada. Não acreditava em Deus, eu acreditava em mim, no meu potencial e eu era o meu próprio Deus. Eu tinha muitos amigos, né? Então, assim, eu precisei fazer uma cirurgia simples, mas eu precisei de ajuda, precisei de companhia e ninguém estava ali para estender a mão. E aí, no quarto do hospital, eu tive a minha primeira crise de ansiedade, passei muito mal, me deram um remédio até então. Como eu era formada, psicólogo não gosta muito de tomar remédio, a gente acha que a terapia já tá o suficiente. Então, assim, eu era muito dependente. Quando eu comecei a ter aqueles sintomas, aquelas sensações, eu já me vi sem chão ali.
Então eu comecei, desde aquele dia, eu comecei a ter muitas crises dentro de casa, comecei a ter muitos problemas, assim, que vieram à tona, na verdade, naquele momento. Mas eu já era uma pessoa muito vazia, era triste, eu precisava sempre dos meus amigos para me sentir feliz, parte de alguma coisa. Então, quando eu me vi sem eles, foi aí que eu perdi meu chão. E eu só tinha minha mãe ali comigo para me ajudar. Então foi uma fase bem difícil mesmo. E assim, só piorou, assim, foi praticamente 1 ano que eu fiquei sofrendo. E eu procurei, até cheguei em uma outra denominação, porque eu realmente era resistente. Eu fui numa outra denominação, né, de parentes, mas assim, só piorou. Minha mãe falou assim, poxa, tem a Igreja Universal, o trabalho de libertação lá é forte, eu sei. E eu falei, lá não, lá eu não vou. Só que eu tava muito desesperada, eu tive ansiedade, síndrome do pânico, então tava tendo ataque, eu precisava de ajuda. E aí a porta da Igreja Universal estava aberta. E eu falei, tá bom, não tenho o que fazer. E ali eu falei, não, eu tenho que ficar aqui. Eu vou ter que pisar no meu orgulho. Tanto que eu demorei um tempinho, assim, para me converter realmente, né? Eu fiquei bastante tempo dentro da igreja, só sendo religiosa. Só que chegou um tempo que eu falei assim, não dá mais. Eu tinha já me libertado, mas eu ainda não conhecia Deus. As pessoas falavam de Deus, de uma fé que era aguerrida, sabe? Com força mesmo. E eu falava, eu não tenho isso dentro de mim. E aí eu me revoltei. Eu falei assim, não, eu tenho que conhecer a Deus. E aí eu comecei a fazer meus propósitos, comecei a realmente focar no que o pastor ou no que o bispo estava dizendo ali na frente. E aí eu lembro que foi numa quarta-feira, eu falei, não, é hoje que tem que acontecer. E aí eu busquei o Espírito Santo, eu tive o meu encontro com Deus naquela noite e recebi o Espírito Santo. E dali pra frente tudo mudou mesmo na minha vida. Então eu não me desespero mais, não tenho mais nem crise de ansiedade, nem síndrome do pânico, eu não sei nem o que é isso, muito pelo contrário. Com a minha profissão, as pessoas acabam vindo procurar ajuda, procurando a ajuda de um profissional. A gente ajuda, é claro, só que hoje eu percebo que é muito mais a direção de Deus que Ele me dá para poder ajudar as pessoas do que a ciência ou aquilo que eu aprendi na faculdade em si.